Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre A Balada de Adam Henry, do Ian McEwan. Bom, gente, primeiro de tudo eu quero falar que este livro aqui é um livro muito viciante. Eu comecei a ler ele ontem, um pouco antes de dormir, li, sei lá, umas 70 páginas, aí fui pro trabalho lendo. E assim, tava torcendo para que o meu expediente acabasse logo, para eu voltar para casa para poder terminar de ler o livro. E, gente, Nossa, que livro viciante, que livro viciante. E, bom, esse é meu primeiro contato de verdade com Ian McEwan. Ian McEwan, eu li ano passado dele um livro chamado A Barata, que na verdade é uma novela sobre o Brexit, enfim, não é lá um romance, digamos assim. Tinha muita curiosidade de ler outras coisas dele. Aliás, eu tenho dois livros dele aqui em casa, que é então o Reparação, que todo mundo fala que é uma obra-prima, e o Máquinas Como Eu. E bom, aqui o Balada de Adam Henry acabou chegando nas minhas mãos por causa de uma cliente lá da loja, que é uma cliente super querida, que é a Claudete. A Claudete vive me emprestando livro. Eu demorei um pouco pra ler, ela ficou me cobrando, assim, cobrando não, né? Mas perguntando, porque ela queria comentar comigo sobre o livro. E realmente é um livro que merece ser passado pra frente, merece ser levado pra rodas de conversa. Enfim, vou explicar o porquê pra vocês. E ela me emprestou, e como ela tinha me emprestado, eu queria ler antes dele o Reparação ou algum outro que eu tinha aqui, né? O Máquinas Como Eu. Só que como ela me emprestou, está aqui lido. Sei que a Claudete não acompanha aqui o canal porque ela não usa YouTube. Mas, enfim, esse livro aqui foi uma grata surpresa. Eu tinha curiosidade em lê-lo, né? Eu sabia mais ou menos qual era a premissa dele. Mas ele não tava, assim, nas minhas prioridades, sabe? E, enfim, me surpreendeu muito, porque eu tinha uma impressão de que os livros do Ian McEwan, eles seriam mais densos, assim. Mas se os outros forem no mesmo ritmo desses, são livros bem ágeis, eu diria, assim. São livros que você não consegue largar, que você fica assim, ó, "Ah, meu Deus, você precisa saber." E olha que não é nem aquele tipo de livro que tem capítulos curtos, nada disso, mas você fica curioso. Ele tem uma escrita que eu diria que é uma escrita muito completa, e eu já entro também nesse aspecto, mas ao mesmo tempo é uma escrita muito fluida. Isso é diria um fenômeno, sabe? Porque são, assim, acho que eu nunca li um autor que tivesse uma narrativa tão complexa e profunda e escrevesse, enfim, você lê isso de uma maneira tão ágil. Mas bom, voltando aqui, sobre o que é que vai se tratar o Balada de Adam Henry. Aqui nesse livro a gente vai então acompanhar a história da Fiona, que é uma juíza ali da corte. De corte não, gente, eu me esqueci, eu não sei muito bem qual é a diferença. Enfim, da vara de família, então, ou seja, ela resolve ali diversos julgamentos envolvendo questões familiares, né, desde términos de relacionamento até questões como adoção, questões, enfim, envolvendo família no geral. E aqui no livro a gente acompanha, começa aqui a história, sabendo de que essa juíza, ela tá tendo um problema ali no casamento dela. O casamento dela meio que tá ruindo, o marido dela meio que quer ter um caso, barra já está tendo um caso ali com a garota super mais nova. Ela se vê frente a esse problema dentro da vida dela, que é um problema que muitas pessoas julgariam banal, só que ela não consegue pensar uma forma melhor de resolver esse problema, né? E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a Fiona lidando com essa questão ali na vida pessoal dela, a gente vai acompanhar também o dia a dia da Fiona, ia falar Fernanda, da Fiona no tribunal, resolvendo casos dificílimos, assim, casos muito delicados, como por exemplo, questões envolvendo pais que abusam dos filhos, ou questões que filhos estão mentindo sobre determinada situação, ou questões ainda mais profundas ainda que envolvem ali gêmeos univitelinos que para um sobreviver o outro precisa morrer, enfim, a forma como e os pais lidam com isso, a forma como ela tem que lidar, né? Ela tem que meio que de uma certa maneira arrumar um veredito para isso. E bom, o desenrolar do livro, além de todas essas questões, em um desses problemas que a Fiona precisa resolver, né? Problemas que eu falo assim, desses casos que a Fiona precisa julgar, vai aparecer então aqui o caso do Adam Henry, que é um jovem ali que ele tem quase 18 anos, ele tem 17 anos e alguns meses, e o Adam Henry, ele é testemunha de Jeová. Só que o que acontece é o seguinte, ele tem leucemia e ele precisa de uma transfusão de sangue, porque caso não haja essa transfusão de sangue, ele vai acabar tendo ou sequelas muito graves
ou acabar morrendo mesmo. E, assim, para quem não sabe, os Testemunhas de Jeová, né, que é uma religião que eu acho que até é muito bem falada aqui no Brasil, bem mais do que em outros lugares. Até me surpreendeu porque eu acho que eu nunca li um livro em que o personagem fosse testemunho de Jeová, o autor fosse testemunho de Jeová, não que eu saiba. E me surpreendeu porque eu conheço pessoas que foram testemunhas de Jeová durante muito tempo e não tiveram também uma experiência muito boa. Mas enfim, não quero entrar nesse âmbito, tá, gente? Sem mais delongas nessa questão da religião. E bom, os testemunhos de Jeová, eles não podem nem doar, nem receber sangue. Para eles, aquilo dali é uma questão meio complicada. Assim como diversas outras questões para eles. Por exemplo, eles não podem comemorar certas ocasiões, como aniversários, por exemplo. E, enfim, tem todos uns trâmites ali que não são permitidos devido a uma questão mesmo de estudo da Bíblia, né? O estudo da Bíblia que eles fazem. E, enfim... Só que o Adam Henry, como eu falei pra vocês, tem leucemia. E ele precisa de uma transfusão de sangue e acaba que o hospital, né, recebe esse paciente ali e fala, olha, se ele não receber essa transfusão, ele vai acabar morrendo ou tendo sequelas muito graves. Mas caso ele receba, ele vai conseguir continuar com a vida dele normal. Só que aí entra um grande embate, porque é o seguinte, o Adam Henry e a família dele, né, os pais dele, eles não querem que o Adam receba uma transfusão. O próprio Adam não quer. Só que o hospital, com o intuito de salvar vidas, chega e fala assim, não, mas essa pessoa aqui não pode deixar, a gente não pode deixar ela morrer por causa, enfim, disso. Ele precisa receber essa transfusão, é uma coisa super comum, uma coisa que acontece todos os dias, parará, 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 parará. E aí entra um embate na justiça, no qual a Fiona terá que resolver. E bom, o mote do livro é esse, vocês vão ter que ler para saber qual vai ser a decisão da Fiona, o que é que vai acontecer após essa decisão, enfim. E bom, esse livro aqui, gente, foi um livro que, como eu falei pra vocês, eu li muito rápido. Eu tava torcendo pra chegar logo, ter um tempo pra poder ler ele, pra matar, porque, gente, é muito viciante. Você começa assim, tipo, você não dá muita bola, né? Que a gente começa ali com um começo um pouco mais lento, só que aí de uma hora para outra o livro começa a engrenar e começa a engrenar e começa a engrenar e chega-se numa hora que tá muito acelerado. E até posso dizer que foi um problema essa aceleração, assim, apesar de ser gradativa, porque quando a gente chega ali já nas partes finais do livro, a gente fica mais calmo, né? As coisas começam ali a se resolver, o Ian McKellen começa a, enfim, a estruturar, né, como vai ser o desfecho dessa história. Só que, como a gente estava acostumado, né, a gente pega a leitura e ela começa a pegar um ritmo, e quando ela para, assim, e as coisas já meio que estão resolvidas de uma certa maneira, foi uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque é um livro que você lê muito rápido. E é um livro que, puta que pariu, gente, eu vou falar pra vocês, é um livro muito bem escrito. O livro tem 200 páginas, e assim, é muito, mas muito, 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 muito bem escrito mesmo, assim. O Ian McKellen não deixa faltar nada. Esse é aquele tipo de livro que é um livro completo, assim. Os personagens são complexos, a trama é complexa à sua maneira, tem uma descrição fantástica, assim, e tem a questão também dos embates ali que o autor levanta ao longo dessa história, não só apenas sobre essa questão, né, do Adam Henry, sobre o caso Adam Henry, mas sobre diversas outras questões ali com qual a Fiona meio que tem que lidar naquele, enfim, fazendo naqueles casos, né, nos julgamentos ali que ela preside. Então, assim, é um livro que eu diria que é um livro, em quesito narrativo, perfeito. Sério, é um livro perfeito e eu acho que uma das poucas, assim, autores que conseguem fazer livros como esse, por exemplo, né, na verdade melhor, eu diria, porque eu acho que esse daqui pra mim teve alguns probleminhas, assim, mas em questão de se a gente for ver o lado técnico da coisa, é perfeito. É a Toni Morrison, assim, antes não consigo pensar em mais ninguém que consiga construir livros tão curtos, com personagens tão complexos, com histórias tão complexas e ao mesmo tempo tão bem escritos e tão ágeis de ler. Enfim, eu acho os da Toni Morrison perfeito numa completude total. Aqui no Adam Henry, por exemplo, eu não li os outros livros do Ian McKellen, tá, gente? O A Barata também não foi lá um escrito que falei assim, ó, meu Deus, coisa incrível. Mas esse daqui eu realmente achei, em quesito técnico, né, em quesito de escrita, de construção, etc.,
perfeito. Só algumas coisas que, como eu falei pra vocês, me incomodaram um pouco, mas nada que tire, assim, o brilho do livro, que foi, então, essa questão que chega uma hora no livro que as coisas meio que elas ah, não andam mais tão rápido quanto o livro estava andando, e isso me decepcionou um pouco, porque eu esperava que algumas coisas fossem se tornar um pouco maiores, assim, né, algumas questões aqui da história, mas, como eu falei pra vocês, isso é uma visão minha, tá, gente? Eu acho que qualquer pessoa que pega esse livro aqui vai se sentir muito satisfeita com essa história. E a forma como o Ian McEwan conduz ela, a forma como ele termina a história, aliás, eu adorei o final desse livro. Algumas pessoas podem achar um pouco clichê e piegas, e tá tudo bem, mas assim, eu não tenho nada a reclamar, assim, só foi uma questão minha com essa questão do ritmo. Mas, enfim, achei esse livro aqui muito legal mesmo, assim, um livro que é pra todo mundo, assim, não tem contraindicação. É um livro muito bem escrito, é um livro que agrada, sei lá, gente conservadora, que vai agradar uma senhorinha de 80 anos, que vai agradar um cara de 20 anos, um adolescente, por exemplo. É um livro que prende também a atenção. Enfim, gostei demais aqui desse livro. Quem faz direito seria muito interessante ler. Aliás, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou sair distribuindo aí pros meus amigos que são advogados, que eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro. E é isso, gente. Olha, gostei pra caramba mesmo. Já quero, assim, já vou sair comprando minha coleçãozinha do Ian McEwan, que eu quero ter. Esse daqui eu li emprestado, mas enfim, eu não costumo comprar livro que eu já li, mas talvez esse aqui seja bom, nem que seja pra sair emprestando pras pessoas. Enfim, gente, gostei muito desse livro, gostei muito. Muito mesmo, assim, fiquei muito feliz, tô muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês. Fazia tempo que eu não ficava assim, ó, meu Deus, tipo, devorando o livro, ficando ansioso pra chegar em casa e ler. Enfim, fico muito feliz com esse tipo de leitura, recomendo, sem restrições, gente. Se você puder ler, leia. Enfim, acho que ele é um livro fácil de encontrar nas livrarias da vida por aí, então compra na livraria mais próxima de você, ou então, se você preferir, tem Kindle também, mas enfim, se você preferir ter o livro físico, recomendo comprar na livraria mais próxima de você, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Beijo, leiam A Balada de Adam Henry, e é isso aí, fica a dica.